Comissão de Constituição e Justiça adia mais uma vez votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética deve votar na próxima terça-feira relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. E esta edição destaca também: agentes comunitários protestam contra mudanças em programa do Ministério da Saúde durante reunião da Comissão de Seguridade Social. Comissão de Segurança Pública debate dados do mapa da violência de 2015. Brasil é um dos recordistas em homicídios no mundo. Boa noite. 20 horas e 1 minuto em Brasília. O Jornal da Câmara começa agora. Centenas de agentes comunitários de saúde vestidos de preto vieram hoje à Câmara dos Deputados para exigir a revogação de 2 portarias do Ministério da Saúde. Ela substitui os agentes por técnicos de enfermagem no Programa Saúde da Família. A Comissão de Seguridade Social realizou hoje uma concorrida audiência pública sobre o tema. Os agentes de saúde tiveram que formar fila para entrar na Câmara e encheram o auditório Nereu Ramos. Eles vieram pedir a anulação de 2 portarias baixadas pelo Ministério da Saúde no dia 10 de maio. Uma incorpora os técnicos de enfermagem às equipes de saúde da família. A outra altera o incentivo financeiro recebido pelas equipes por causa da mudança anterior. A representante do Ministério disse que qualquer alteração teria que ser feita em conjunto com os secretários estaduais e municipais de saúde. Todas as vezes que nós fomos procurados para conversar, nós sempre estivemos de portas abertas a recebê-los. Mal ela terminou de falar, começaram as manifestações. A representante dos agentes de saúde justifica que a categoria tem uma função diferente dos técnicos de enfermagem. O agente comunitário de saúde, ele trabalha a educação em saúde. Ele visita as famílias, ele leva a informação, ele dá a orientação para que as pessoas, evitar que as pessoas adoeçam, diferentemente do técnico que vai lá na casa daquelas pessoas acamadas para fazer a parte do curativo, do cuidado. Os agentes de saúde querem que a Câmara vote com urgência um projeto de decreto legislativo que anula as 2 portarias. Isso porque as tentativas de mediação feitas pelos deputados resultaram apenas na suspensão temporária dos efeitos das medidas pelo Ministério da Saúde. Se o ministro revogar, nós temos já um projeto de decreto legislativo fazendo sustar de imediato, que é uma prerrogativa nossa, essa portaria que foi uma irresponsabilidade. Os líderes dos partidos estão assinando, um após o outro, o pedido de urgência e a continuar nesse ritmo, na semana que vem, é muito provável que esse projeto de decreto legislativo vá ao plenário e, pelo que a gente percebe, as portarias serão revogadas por um ato do Legislativo. Mas a presidente da Comissão de Seguridade Social prefere continuar as negociações. Já teve um primeiro passo importante que nós queremos aqui agradecer ao ministro Ricardo Barros. Os efeitos das 2 portarias estão suspensos, esses efeitos, para que nós possamos construir, através de um grupo de trabalho, um diálogo e, com isso, uma decisão que seja boa para os agentes de endemia, para os agentes de comunitário de saúde, para os técnicos de enfermagem também. A gente não pode mais permitir que brigas entre categorias acabem vindo para essa casa sem que a gente possa dar uma resposta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou hoje a votação do parecer que impede o plenário de endurecer a punição determinada pelo Conselho de Ética. Essa é a terceira vez que a votação é adiada. O parecer tem relação direta com a representação contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética, pois estabelece o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. A próxima reunião do Conselho de Ética está marcada para terça-feira. A representação contra Cunha foi apresentada em 13 de outubro de 2015. Na próxima terça-feira, 14 de junho, 245 dias depois da apresentação, o Conselho de Ética deverá tomar uma decisão sobre o caso. Um processo cheio de idas e vindas. Um recorde de manobras, um recorde de tempo, e a gente espera que terça-feira consigamos votar. Aliás, eu espero que nós
possamos votar independente de qual seja o resultado e que possamos imediatamente levar a plenário e o plenário da Casa se manifestar. Na reunião de terça-feira será votado o relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação de Eduardo Cunha. A votação deverá ser apertada. A deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, ainda não revelou seu voto, que poderá ser decisivo. Na última reunião, ela não apareceu, mas em nota, a parlamentar afirmou que sabe da grande expectativa a respeito deste assunto e que irá cumprir com o seu dever. O PT acusa o governo de pressionar Tia Heron para inocentar Eduardo Cunha. Temos inclusive uma pressão que vem do Palácio do Planalto em torno do voto da deputada Tia Heron, que pode salvar Eduardo Cunha, e também essa manobra que está sendo feita na CCJ para que no plenário o deputado Eduardo Cunha tenha ou uma pena branda ou seja literalmente absolvido. Então, nós estamos muito preocupados e estamos alertando a população em relação a essas manobras que estão sendo feitas aqui. O líder do governo nega qualquer interferência do Planalto no Conselho de Ética da Câmara. Posso lhe garantir que não há nenhuma interferência, nenhuma ingerência no governo, já que esse é um assunto que cabe à Câmara Federal. O deputado Aguinaldo Ribeiro cobra uma solução para o impasse. Nós estamos vivendo um momento na casa de instabilidade. É necessário que nós tenhamos aqui esse assunto resolvido, a governabilidade na casa, para dar tranquilidade ao parlamento e à sociedade brasileira. A CPI que investiga o esquema de venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ouviu hoje o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Os deputados debateram sugestões para evitar desvios como os descobertos pela Operação Zelotes. A estimativa é de 19 bilhões de reais de prejuízo para os cofres públicos. O depoimento do atual consultor tributário Everardo Maciel à CPI do CARF nesta quinta-feira começou com um histórico detalhado e uma avaliação categórica. O modelo do CARF, para mim, esgotou-se. Isso não tem salvação. Não tem quem consiga corrigir isso. Maciel, que foi secretário da Receita Federal de 1995 a 2002, considerou contraditórias mudanças feitas depois da descoberta do esquema de corrupção no Conselho e fez uma série de sugestões, entre elas o fim do modelo paritário, com o mesmo número de representantes do governo e de entidades sindicais. Maciel defendeu que o CARF se transforme num tribunal administrativo, formado apenas por julgadores concursados. Os integrantes da CPI fizeram muitas perguntas e elogiaram as sugestões. Os deputados pretendem apresentar propostas para simplificar tanto a forma de o contribuinte recorrer contra os impostos, como a própria cobrança de tributos. O sistema tributário no Brasil não é claro, não é simples e não é eficiente. Basta ver o passivo que existe. Que propostas nós devemos ter para cobrar a dívida ativa no Brasil? São 3 trilhões de reais. Então, qualquer percentual que a gente conseguisse recuperar, nós recuperaremos a economia do Brasil rapidamente. O prazo da CPI para concluir os trabalhos vai até o dia 1º de julho, mas o presidente da CPI já solicitou a prorrogação por mais 60 dias. A aprovação em segundo turno da DRU, o mecanismo que permite ao governo usar como quiser parte do orçamento, foi o destaque da semana no plenário. A desvinculação já foi usada por outros governos e perdeu a validade no final do ano passado. Agora, se o Senado também concordar, valerá até 2023. Depois de extinguir o intervalo regimental mínimo para que a proposta fosse votada, os deputados aprovaram a nova desvinculação de receitas. A DRU permite ao governo usar livremente 30% de receitas obtidas com taxas e contribuições sociais, entre outros, que hoje são destinadas a despesas específicas. Essa autorização significa a possibilidade de que o governo dê outra destinação a 120 bilhões de reais neste ano. Uma inovação da proposta é a autorização para que estados, Distrito Federal e municípios criem o mesmo mecanismo até 2023. A DRU sempre foi permitida apenas para o governo federal. O texto estabelece que a desvinculação não deverá prejudicar o pagamento de benefícios previdenciários. Mas para o deputado Arnaldo Faria de Sá, vai faltar dinheiro para a saúde e previdência. Em 9 anos, que é o período de prorrogação dessa DRU, vai tirar mais 1 trilhão
1 trilhão de reais da Seguridade Social. E aí vai faltar dinheiro, é lógico que vai faltar dinheiro. E vem alguns espertos dizer, não, é só uma jogada contábil, é só mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Não, é meter a mão mesmo no dinheiro da Seguridade Social. O relator da PEC, deputado Laudívio Carvalho, rebateu o argumento. O que nós fizemos dentro do nosso relatório foi preservar saúde, educação e previdência. Nenhum aposentado terá o seu direito adquirido arrancado. Pelo contrário, nós estamos aqui para defender o aposentado, estamos aqui para defender o pai de família, a mãe de família. Então o que estão dizendo é falácia, não é verdade. Aposentados, a saúde e a educação estão preservados sim dentro do nosso relatório. Nas outras votações da semana, os deputados aprovaram o pedido de urgência para a votação da proposta que estabelece novas regras para a gestão dos fundos de pensão. Já aprovado pelos senadores, o texto dificulta a influência de partidos na indicação de dirigentes dessas entidades. Outra urgência aprovada beneficia o projeto de lei de responsabilidade das estatais. O projeto cria o Estatuto Jurídico de Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Subsidiárias. Prevê mecanismos de controle e divulgação dos dados da gestão, muda regras de compras e licitações dessas empresas e restringe a indicação de conselheiros, entre outros pontos. Nós sabemos que há um capítulo inteiro, 39 artigos, tratando de licitação, que tratam de licitações e contratos, ou seja, é uma verdadeira nova lei de licitações no setor público, uma 8666. Por isso, não pode ser discutida a toque de caixa. Nós sabemos que para ser diretor de uma estatal, para ser membro do conselho de administração de uma estatal, hoje basta ser um apaniguado político, basta estar filiado a um partido, basta o QI de quem indica, basta a amizade, basta a parceria, não precisa de formação, de conhecimento, de experiência, absolutamente de nada. E você vai ver depois do intervalo, Comissão de Direitos Humanos debate casos de estupro praticados no país. E a gente destaca também: Brasil é um dos países recordistas em homicídios no mundo. Dados estão no mapa da violência de 2015, discutido pela Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado se reuniu para debater o mapa da violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de homicídios, e eles atingem, em sua maioria, jovens, homens entre 15 e 29 anos de idade. O Brasil é um dos países que mais sofre com homicídios, com 42 mil mortos por ano. De uma relação de 95 nações, o país ocupa a 7ª posição. Aqui, mais pessoas foram mortas em 2012 do que em 40 conflitos armados no mundo. Os dados são do Mapa da Violência de 2015. Desde 1998, a Unesco e outras entidades apoiam os estudos apresentados no Mapa da Violência. O diagnóstico realizado tem servido na definição de políticas públicas para o combate à violência. No último estudo realizado com dados de 2012, o mapa revelou uma vítima prioritária. 60% dos casos de homicídios acontecem entre pessoas de 15 a 29 anos. Esta faixa etária responde por apenas 25% da população, o que mostra uma concentração dos casos entre os mais jovens. A grande maioria dos homicídios é de homens, 93% do total. Uma outra característica deste grupo é a baixa escolaridade. Para o idealizador do Mapa da Violência, uma das causas do problema está na escola, que não consegue preparar os jovens para o mercado de trabalho. São jovens com baixo nível de escolaridade e isso marca uma das características, que quer dizer, com escassas condições de inserção no mercado de trabalho, no mercado dos benefícios sociais, etc. Então, opta pela única alternativa que tem, a violência, a droga. Nosso problema é que estamos fracassando na área que é mais cara neste sentido, que mais possibilidades apresenta, que é a educação.
Segundo o representante do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, a favelização das cidades, o acesso a armas de fogo e o consumo de drogas são algumas das causas do avanço do problema. Mas ele também aponta o abandono da escola como responsável pela exposição dos jovens à violência. Nós precisamos levar políticas públicas para o cidadão. Nós temos hoje jovens que deixam a escola aos 12 anos de idade. Crianças, na verdade. Uma evasão escolar. E a pergunta é, este menino que saiu da escola foi para onde? O que a realidade social nos mostra é que ele foi para situações vulneráveis e pode ser colhido por malhas criminosas. E isto é ruim e precisa, como eu disse, se atacar a causa primária. E isso é uma questão de Estado e não uma questão de polícia. Para o deputado Wilson Filho, que fez o pedido da audiência pública, os convidados trouxeram informações importantes para a discussão de propostas que tramitam na Câmara sobre este tema. Eu tenho certeza que cada um, com a sua sugestão, vai poder fazer com que a comissão possa priorizar alguns projetos que já estão aqui em tramitação ou que estejam pela casa e não apenas dentro do âmbito da comissão em tramitação, para que a gente possa dar celeridade a esses projetos. Há menos de 2 semanas, a notícia de que 33 homens violentaram uma jovem de 16 anos no Rio chocou o país e teve repercussão internacional. De lá para cá, vieram denúncias de novos casos no Piauí e aqui na cidade de Brasília, que já estão sendo investigados pela polícia, mas, segundo especialistas que vieram à Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara dos Deputados, em 90% dos casos, as vítimas não procuram a justiça. E este é um dos maiores desafios que as políticas públicas precisam enfrentar. Preste atenção nesses números. 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia, segundo estudos do Ministério da Saúde. 89% das vítimas são mulheres. Uma delas esteve na audiência pública que debateu ações legislativas para enfrentar a violência sexual no país. Vana Lopes foi violentada pelo ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a quase 300 anos de prisão por estuprar 37 pacientes. Ela disse que não encontrou apoio nas instituições públicas e fundou um grupo onde as próprias vítimas se apoiam. Eu represento o grupo Vítimas Unidas. Este grupo me ajudou a caçar esse homem. Eu cacei esse homem sem um tostão no bolso. Ajudei a colocar ele na cadeia, onde ele está cumprindo 278 anos. As vítimas têm medo de denunciar. A vítima se questiona o que irão pensar os outros. A família, a própria polícia, pois a cultura de desacreditar e de desqualificar a fala feminina ainda é muito presente na mulher, sobretudo a que vai denunciar ou a que sofre um estupro. Eu fui lá procurar os meus direitos e fui ignorada. Eu fui fazer um BO. Em 93, fui ignorada. Então, não é fácil você ir na justiça e ser desprezada. Também falta atenção para os casos que envolvem crianças e adolescentes. A cada 2 horas, uma menina de até 10 anos é estuprada dentro da sua própria casa. Nós não entendemos crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos sexuais. As nossas adolescentes hoje, quando são encaminhadas para esses serviços, elas são atendidas muitas vezes enquanto mulheres adultas, né? E suas especificidades são diferenciadas. O deputado Marco Feliciano afirmou que não existe cultura do estupro no país. Levantou protestos. Não existe no nosso país cultura de estupro. Existe estupradores. Senhor presidente, o senhor vai garantir a minha palavra ou não? Essas senhoras não são educadas, senhor presidente. Deixa, peraí, só um minuto. Não. As mulheres reunidas no debate apontaram caminhos para mudar leis e regras da sociedade que fazem o estupro ser classificado por elas como uma endemia, por ser tão frequente no país. Passa por pensar não só no vagão rosa, que é uma coisa paliativa, mas pensar em como a gente pode ir trabalhando a questão do espaço público para pensar realmente no enfrentamento a longo prazo. E que não seja de mais segregação da mulher. Fazemos um plano de enfrentamento à violência sexual. E esse plano tem que ser multissetorial. E, ao mesmo tempo, construirmos condições para fazermos uma observação, para termos aqui nesta comissão um observatório da manutenção dos direitos, porque nós estamos tendo uma destruição, um desmonte da institucionalização das políticas que asseguram os direitos.
Preocupada com a imagem negativa do Brasil no exterior, seja pela violência, ou seja pelos escândalos de corrupção, a Comissão de Turismo realizou audiência pública para debater a necessidade de aumentar a promoção da imagem do país no exterior. Preocupada com o fato de o Brasil ser lembrado pela grande mídia de outros países, principalmente pelos escândalos de corrupção, epidemias ou grandes tragédias, a comissão convidou para a audiência representantes de entidades ligadas ao setor de turismo e de comunicação. O representante do Instituto Brasileiro de Turismo pediu mais recursos para a promoção da imagem do Brasil no exterior. Nós precisamos vender, no melhor sentido da palavra, o Brasil no exterior. E para isso nós precisamos melhorar o orçamento. O nosso orçamento de promoção no exterior é muito pequeno, perto de outros países. Nós temos 17 milhões de dólares para investimento em promoção, a Argentina tem 60 milhões, o México tem 470 milhões, o Equador tem 96 milhões, o Panamá tem 80 milhões. Precisamos ter mais recursos para fazer essa divulgação, para vender essa bela imagem do Brasil no exterior. Para o diretor da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, as condições básicas para o crescimento do turismo no Brasil estão favoráveis. Hoje existem condições favoráveis, tem uma oferta do setor aéreo de quase 28 milhões de assentos, o dólar é favorável para que os turistas estrangeiros venham ao Brasil, a oferta hoteleira também cresceu nos últimos 6 anos, mais de 13%, então essas condições, aliadas a um esforço de promoção, com recursos para promoção, vão fazer que os números do turista no Brasil cresçam mais ainda do que vem crescendo. Já o presidente da comissão destacou a importância de a mídia mostrar não só as mazelas do Brasil, mas também o lado bom. Mostrar a outra verdade, que é o Brasil, que é bonito, que tem atrativos, que tem uma riqueza natural maravilhosa, que tem equipamentos turísticos bons, que tem uma rede hoteleira boa, que tem o transporte aéreo de qualidade e que pode atrair turistas estrangeiros. Nós vamos gerar riqueza, nós vamos gerar empregabilidade no país e nós vamos gerar desenvolvimento. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite. Não perca! Nós encerramos essa edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá, tchau!